Eu acho que, de facto, o resultado destas eleições é uma derrota colossal, para parafrasear o defunto ministro Gaspar, não apenas em termos de número de câmaras, não apenas em termos, digamos, percentuais. A verdade é que o PSD, nestas eleições, perdeu 437 mil votos. E não só perdeu 437 mil votos, como perdeu ou não conquistou câmaras absolutamente vitais, designadamente Lisboa e o Porto, e teve votações absolutamente, enfim, ínfimas em alguns sítios importantes, como por exemplo Setúbal. Portanto, de facto, o que isto demonstra é uma rejeição generalizada do povo português em relação àquilo que o PSD representa, fundamentalmente o PSD, que é a política do governo. Eu acho também importante salientar que o PS também não teve a vitória esmagadora que se encarregou de proclamar, porque convém dizer que o PS, se é certo que aumentou de 132, mais as coligações que fez, para 150 às câmaras, baixou em termos percentuais das últimas eleições de 2009 para estas e perdeu qualquer coisa como 274 mil votos. E perdeu também câmaras bastante importantes, como Guarda e Matosinhos, e depois Loures, Évora e Beja, estas três últimas para a CDU. E, portanto, isso também explica a razão de ser porque é que um político do partido da oposição, depois de uma derrota fragorosa do partido do governo, não aparece a dizer estes senhores perderam a legitimidade para governar e a única eleição que há que retirar daqui é que estes senhores não têm o apoio da maioria do povo e, portanto, devem ser demitidos e deve-se convocar novas eleições. António José Seguro é hoje tão adversário de eleições antecipadas como Passos Coelho, o que mostra que, de facto, o PS do Sr. Seguro não é nenhuma alternativa à atual situação. E, mas portanto, acha que António José Seguro já desistiu, digamos, desse propósito das eleições não, antecipadas depois da crise de julho e da decisão do Presidente da República? Acho que sim. República? Primeiro porque ele só chegou a essa reivindicação, digamos assim, empurrado por setores inteiros do partido e das próprias bases, é preciso não esquecer. E eu penso que convém não confundir aquilo que são os partidos políticos com a sua base social de apoio. As críticas e os ataques que eu faço aqui à direção do Partido Socialista, obviamente, que não têm que ver com a circunstância do Partido Socialista ter na sua base muitos trabalhadores que, obviamente, aspiram a uma vida melhor, têm uma posição correta e do lado certo, digamos, das coisas. Agora, o António José Seguro só chegou à reivindicação das eleições antecipadas empurrado pelas bases do partido e por alguns setores do partido. Na primeira ocasião meteu a viola no saco, porque, de facto, ele sabe perfeitamente que não tem nenhuma política realmente alternativa à do governo quanto à questão fundamental que é da Troika. Eu queria, se me permite, só fazer essa referência para além de referir que houve outros derrotados nas eleições e houve outros vencedores nas eleições. Designadamente, o Bloco de Esquerda sofre uma derrota muito acentuada, perde, de facto, muitos votos, perde cerca de 20 mil votos e perde o vereador municipal que tinha, falha o principal objetivo que era conquistar em Lisboa, e eu penso que isto significa só uma coisa. Os partidos políticos que se pretendem afirmar pela ausência de ideologia e pela mera referência a causas normalmente ditas fraturantes, são partidos que, à medida que o tempo decorre, esse epifenómeno desaparece. Bom, mas eu acho que este título do Diário Económico diz tudo. E eu não estava à espera, mas de facto verifiquei com gosto que o Diário Económico me dá razão ao dizer que o acordo com a Troika segura o governo após a derrota eleitoral. Foi para isto que serviu o acordo da Troika. Isto é a demonstração de como, de facto, o acordo celebrado com a Troika foi o sequestro da capacidade de decisão do povo português e da sua soberania. Porque o que isto quer dizer é que, como uns senhores nas costas do povo e antes das últimas eleições legislativas acordaram com os ocupantes da pátria um conjunto de soluções, agora não pode haver nenhuma alternativa porque a escolha tem de ser apenas entre as forças políticas que apoiam e que dão garantias de cumprir aquele memorando de traição e, portanto, que, estando estes lá no governo, é melhor que eles permaneçam. E quando se diz os mercados, que é uma coisa que eu ouço periodicamente com algum humor aqui na nossa estação, que é os mercados, deixemos destes eufemismos. Os mercados quer dizer o grande capital financeiro. Está claramente, fê-lo logo através da boca do Sr. Draghi,
está claramente a dizer os senhores portem-se bem, porque senão isto está a fazer a chantagem, que é a única arma que o grande capital financeiro sabe utilizar relativamente aos povos e aos países. E a única resposta que deve ser dada à chantagem, há só uma. Há uma única resposta adequada, que é quebrar essa chantagem. Portanto, eu acho que a conclusão que há retirada destas eleições é que o governo sofreu uma derrota monumental, que o povo português tornou absolutamente claro que não concorda com esta política de sufoco, de completo sufoco das pessoas, de sufoco, de genocídio fiscal, de aperto até ao limite, de cortes naquilo que são as necessidades fundamentais das pessoas e de despojamento do país dos seus principais recursos estratégicos, não concorda com isso, não vê no PS do Sr. Seguro uma alternativa à altura, e eu acho que não vê com razão, e, portanto, agora a tarefa dos democratas e patriotas deve ser a de afirmar essa alternativa, conseguir apresentar essa alternativa. As forças políticas que se podem e devem unir pelo derrubamento do governo são as mesmas forças políticas que se podem e devem unir pela constituição do governo democrático e patriótico. Mas o caso elas são todas as forças políticas democráticas e patrióticas. Partidos políticos, sindicatos, universidades, personalidades individuais, associações de direitos cívicos, associações políticas, o que se quiser. Todas as pessoas que amem suficientemente o seu país para não aceitar este estado de ocupação da pátria e que achem que a política da Troika não significa outra coisa, que não seja pôr os trabalhadores portugueses, que já têm os bolsos à mostra, a pagar 2, 3, 4, 5 vezes à banca internacional, em particular à banca germânica, e portanto que é preciso recusar essa verdadeira castração da soberania nacional. É preciso recuperar a independência, cortar com a lógica do pagamento da dívida, cortar com a lógica da pertença ao euro, e aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional que nós temos plenas condições de partida para o fazer, e essas forças políticas que se podem unir nesta base podem perfeitamente derrubar o governo. Eu acho que não há que perguntar às pessoas, numa frente única desta natureza, não há que perguntar às pessoas de que partido é que elas são. Provavelmente, numa frente única destas, cabem pessoas de vários partidos, inclusive o seu, até o Luís Gomes, que eu acredito que ame suficientemente a sua pátria para não gostar daquilo que se está a passar hoje. Portanto, isto é um problema muito mais vasto. Evidentemente que é um caminho a percorrer. Tem de se fazer a discussão sobre o que é esse Programa de Desenvolvimento da Economia Nacional. Tem de se fazer a discussão a sério, sobre o que é que representa continuarmos a pertencer ao euro, o que é que isso castra a nossa capacidade de decisão. A austeridade mata, e mata não apenas do ponto de vista económico ou financeiro, mas mata também do ponto de vista político, cívico, democrático. É a austeridade que impõe a ideia de que a certeza e a segurança jurídica das pessoas é um princípio para meter na gaveta. É a austeridade que tenta passar a ideia de que os fins justificam os meios. E a austeridade que tenta passar a ideia de que se não deve discutir nada e tudo o que apareça ser divergente ou diferente deve ser calado. E eu não posso deixar de terminar aqui este minuto chamando a atenção para que aquilo que se está a prefigurar neste momento é exatamente, agora no período até às próximas eleições legislativas, sejam elas antecipadas ou não, alterarem-se as regras de cobertura da campanha eleitoral para só permitir dar a palavra àqueles que são responsáveis pela situação em que o país se encontra. E calar definitivamente as poucas hipóteses em que as vozes divergentes, entre as quais aquelas que eu tenho a honra de protagonizar, poder exprimir-se minimamente que seja. Quer dizer, mas já agora, campanha eleitoral, feito o balanço desta campanha eleitoral, com estas regras, acha que os partidos mais pequenos nestas eleições tiveram mais tempo? Mais visibilidade? Não tiveram mais tempo porque as televisões pura e simplesmente não passaram nada e sob a capa de que iam aos locais para cobrir as questões de interesse nacional, quem é que davam? Evidentemente davam os dirigentes dos partidos do poder. Optaram por seguir apenas agora, esta campanha teve alguns momentos, também devo dizer, de razoável humor. Um deles, por exemplo, é o de, em todos os casos onde se realizaram debates e houve debates com todos os candidatos, uma das coisas que os dirigentes dos grandes partidos invocaram foi que, bom, com este tempo eu não consigo fazer chegar a minha palavra à generalidade dos cidadãos. Nós vimos o Primeiro-Ministro dizer que foi uma campanha muito difícil, porque assim, sem as televisões, a gente tem de se esforçar muito para chegar aos cidadãos. Mas se for para os outros, já se acha bem. Ora, um dos partidos que passou por isto foi o PCTP-MRPP, subiu nestas eleições qualquer coisa como 9 mil votos, afirmou-se como a primeira força a seguir aos partidos parlamentares e, no entanto, já temos aí uma certa corrente na comunicação social bem pensante a pretender promover o PAN. Depois, nas últimas eleições, foi o MMS, que foi uma coisa que apareceu aí para tirar votos, designadamente o MRPP, que depois se dissolveu porque não tinha princípios nenhuns. Agora, há umas almas, não sei se politólogos, comentaristas, conseguem retirar dos resultados eleitorais
que de facto o grande vencedor e o próximo partido que se aproximará do Bloco de Esquerda será o PAN. Eu acho que é espantoso e aquilo que é a tentativa a tentativa de abafar tudo o que é ideologicamente diferente, quando hoje nunca foi tão verdadeiro aquele aforismo de que não há machado que corta a raiz ao pensamento. As ideias justas vão se impor.